Bem, pessoal, dando início aqui a mais um episódio do nosso podcast, Novo Tempo Podcast. Tem a honra, tem a satisfação de estar conosco hoje a nossa médica veterinária que está fazendo o doutorado e ela vai falar mais sobre isso. É a nossa convidada Ana Erundina. Olá, pessoal! Estamos aqui hoje, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo. Estamos aí, vamos lá. Bem, Ana, eu falei que você está se graduando em doutorado. Qual é o título que você está se formando? Pronto, eu estou fazendo doutorado, né? Já estou no terceiro ano, são 4, em Biociência Animal pelo UFRPE, que é de Recife, porém faço meu doutorado a parte do experimento em Garanhuns. Aí você faz, a faculdade é no Recife, mas você faz em Garanhuns. Isso, a parte do experimento, né? O laboratório que eu fico situado com minha professora orientadora é em Garanhuns. Tá, Isso. e essas viagens internacionais que você fez também o doutorado também, alguma extensão disso aí, como é? Isso. A primeira viagem que eu fui para a França também foi em 2014, voltei em 2015. Passei passei um ano durante minha graduação, né? Eu estava no 8º período, por aí. E aí eu passei um ano fazendo faculdade na parte de medicina veterinária também. E agora, recente, em 2023, foi pelo doutorado, então a gente chama doutorado sanduíche, que é uma parte da especialização que você faz em um laboratório com a vivência em laboratório externo, né? No caso também foi na França, em 2023. A primeira viagem foi na faculdade. Isso. E agora já no doutorado já. Isso, passou no dois doutorado. anos agora de uma vez, um ano e pouco. Não, foram 6 meses. 6 meses. 6 meses, isso. Você foi em 23 e voltei 24. Isso, foram 6 meses. No frio. No frio. Peguei o frio, peguei o outono, o inverno. Como essa questão da medicina veterinária, lá é mais avançado, lá tem mais... O que ele fez ir para lá? Você escolheu, na verdade, né? Isso. Bom, como eu já tinha ido em 2014, então a facilidade com a língua me fez ir novamente agora em 2023, no doutorado. Mas também porque pela minha área de atuação, né? Tanto nessa parte de laticínios, que lá é muito forte, principalmente queijos, que é a parte que eu mais gosto. E também lá na França, eles têm um trabalho mais avançado também na parte de bactérias acidoláticas, que é o que eu trabalho também no doutorado aqui no Brasil. Então, eu fui ser orientando de um professor lá, que trabalhava com bactérias acidoláticas, que é o precursor, por exemplo, de fermentos, né? Que são bactérias acidoláticas, nessa parte de fermentação de lácteos também. Muito bom. E o que você aprendeu lá para cá? Foi quando chegou aqui, teve como colocar em prática ou aqui está meio que ainda atrasado para chegar ao ponto de lá, da França? Então, assim, existem vários grupos de pesquisa, né? Aqui na nossa universidade, aqui em Garanhuns, no laboratório em Garanhuns, a minha ida contribuiu muito para a minha volta. No sentido de que aqui a gente tem um pouco menos de condições estruturais. Recursos. A universidade daqui, atualmente é a UFAP, né? Aqui em Garanhuns. Do que lá. Então, e lá já era um laboratório assim consolidado com muitos maquinários. Então, eu levei as bactérias daqui, que foram coletadas a partir de tanques de leite, né, bactérias acidoláticas. Então, eu levei daqui para lá, e lá eu fiz toda a parte de experimentação, de identificação, os de PCR. Aqui a gente tem também, aqui no Brasil, que eu digo, né? Mas a facilidade, o recurso de material é muito mais livre lá na universidade de lá. Então, a gente não fica naquela situação restrita financeiramente. E o parte de dinheiro é mais complica, né? Você atua no Grupo Bom Tempo. Isso. Desde 2019. 19.
Como é que você consegue... 2017. 2017. Como é que você consegue inserir a teoria e a prática, né, que você estudou aqui no grupo? Certo. Então, eu me formei em 2016, entrei no mestrado em 2017 e na segunda metade de 2017 eu comecei a trabalhar no Grupo Bom Tempo, né, na Aleta, como responsável técnica. E foi muito bom ter tido esse momento de concomitância entre o meu mestrado, que também já era na área de microbiologia, então eu pude aproveitar muito do meu mestrado para treinar o pessoal também na parte de microbiologia, que já era atuante, mas a gente implementou algumas mudanças, então, assim, agregou bastante, né, desde essa parte acadêmica, porque tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado é bem acadêmico, né, mas a experiência que você tem na prática tem como inserir no dia a dia, algumas, né, no dia a dia do trabalho, da questão de análise de qualidade, né, dos produtos, de algumas ideias também. Então, assim, é complementar. A prática ela é muito importante. Total. Não se aprende a nadar lendo sobre águas, né? E eu me, Aprende a nadar e, as- nadando. e eu me sinto muito feliz em ter essas duas opções, né? De conseguir trabalhar na área que eu escolhi, né? Que era justamente essa parte de laticínio, eu sempre quis trabalhar nisso. E também estudar nessa mesma área, né? Porque isso me complementa. Eu acredito que se agrega em mim. Eu fiquei curioso quando você começou a falar sobre as bactérias, né, que você estudou lá, tal, e você levou as daqui para você ter a certeza do que está estudando quando voltar para cá, se a bactéria realmente que você aprendeu lá, que você estudou, na verdade, né? Isso, porque assim, a coleta das bactérias, o isolamento, foi a partir de leite daqui da nossa região, de Garanhuns e Existe uma região. diferença, Ana, daqui para lá? Não, porque assim, são bactérias que já eram conhecidas, né? E que são comuns nas plantas de laticínios e de tanques de leite, né? Mas a questão de eu ter levado para lá é porque minha pesquisa eram com bactérias da região, microrregião de Garanhuns, né? Então eu levei para lá e consegui desenvolver testes, realizar testes com as minhas bactérias, né? Que aí com as bactérias da região, entendeu? Entendi. Muito bom. Bom, e hoje o trabalho, assim, na verdade, os produtos Leta, você tem Leta e Frutigut, né? Que você fica responsável pela qualidade. Como é o dia a dia, como é o passo a passo para você realmente comprovar que é um produto de qualidade. Você testado por uma doutora. Para a gente deixar bem claro, você fica responsável pela qualidade do leite que chega lá. É isso? Isso, inicialmente, assim. Porque assim, como ela falou, pela qualidade. A Jéssica que esteve aqui teve o episódio 5, 6, não foi? 6. Ela fica responsável pela qualidade do produto já pronto. Você Isso, produção. Você é responsável pelo leite que chega na plataforma. É isso? Vamos lá. Então, é assim, eu comecei a trabalhar como responsável técnica, né, como eu falei, em 2017. Depois eu acabei prestando serviços para outras empresas, voltadas mais para a parte de política leiteira, para a parte de campo. E aí eu tenho uma colega veterinária também que passou a trabalhar lá, que é Caliane, né? Então, ela está como responsável técnica, tanto da Leta quanto da Frutigut, certo? E aí a gente atua em concomitância, né? Hoje eu fico mais responsável, devido ao programa Mais Leite, a parte de política leiteira. Então, a gente tem um trabalho de política leiteira associado ao programa Mais Leite Saudável, né, que é um programa implementado na empresa, que a gente trabalha junto com outros colegas que eu tenho, fazendo visitas técnicas e gerenciais nas propriedades, uma vez no mês. Ou, por exemplo, voltada só para a qualidade do leite, quando necessário, né? Então, eu tenho colegas que atuam, Cícero e Cláudia, que atuam realizando essas coletas, essas visitas técnicas, justamente para a gente
iniciar o trabalho de melhoria da qualidade desde a matéria-prima, né, lá no campo. E aí, um leite que chega com uma qualidade melhor em termos de composição, em termos de qualidade de células somáticas, né, baixa célula somática, baixa contagem bacteriana total, chegando na empresa, então isso melhora desde o início a qualidade dos produtos finais, né? Porque questões até mesmo de rendimento. Chegando na empresa, então a Jéssica, junto com outros colegas, né? Jéssica fica mais na parte de produção, associada com a qualidade, mas a gente tem supervisores de qualidade tanto na Aleta quanto na Frutiguti e tem a parte responsável técnica de uma forma geral, né? Então, assim, a qualidade dos produtos é todo um bastidor por trás, né? Toda uma equipe, não só desde o campo, as pessoas que produzem, as pessoas que estão lá para supervisionar, para monitorar, né? Então, é todo um trabalho para poder conseguir não é fácil, essa não é só qualidade. chegar o leite, não é só chegar o leite Não. tem leite vendo, então entrega tantos litros, não é só isso, Não, né? não, Tem não é todo não. um trabalho antes do cara, antes de você, antes do Controle bom de tempo. temperaturas, Isso, tudo. exatamente, tem muita coisa. Inclusive, você falou na Caliane, ela foi convidada e por motivo de força maior ela não pôde participar, mas ela vai vir em outro momento para cá para falar um pouquinho também. Outra oportunidade. Né? E junto com os produtores, Ana, como é? Você lá no campo, como é a lida no campo com os produtores? A melhor parte. Tô brincando. Mas assim, eu me sinto muito à vontade. Eu trabalhei, como eu falei, né? Eu iniciei meu primeiro trabalho, foi na Aleta, mas aí depois eu comecei a prestar serviço com assistência técnica aos produtores de leite da região, através do Senac. Então, assim, lá também foi uma escola para mim, assim como a Aleta foi minha primeira escola, né? E esse trabalho de campo, ele é muito importante para a nossa região. Eu digo assim, nossa região de uma forma geral aqui no Nordeste, que ainda fica muito aquém de outras regiões, infelizmente, né? Por questões de recursos e outros estruturais. Mas o trabalho de campo, a gente trabalha assim, na parte de nutrição, orientações, né, técnicas, na parte de nutrição do rebanho, na parte de sanidade, né, de vacinas, de a própria qualidade do leite, né? Então, mostrando ao produtor como se faz os testes para analisar se a vaca está com mastite, se não está, e trabalhar muito a prevenção, né, para a gente evitar ao máximo ter o tratamento. Então, prevenção, por exemplo, secar a vaca 60 dias antes do parto, isso é uma prevenção que muitas vezes acaba não havendo nas propriedades, porque o produtor não sabe, porque às vezes o produtor não se organiza, sabe, mas não se organiza, né? Porque ainda no campo é muito pouco profissionalizado essa parte, né? Até então, porque os nossos produtores que fornecem para a gente, que você atende, são produtores, produtoras, um cara que familiar, né? Isso, mas que vivem totalmente, justamente, né? Vivem totalmente daquilo. Então, assim, a gente tem produtores que já têm um nível de conhecimento, já foi assistido durante um bom tempo pelos programas, né, da empresa, que já tem um nível de conhecimento maior, tem outros que estão chegando, que a gente está implementando mais, então é aquele constante, né? Vão aprendendo, né? Que vai aprendendo, chegando, vai aprendendo, exatamente. Que já dá menos trabalho, né? Que já tem uma informação maior. Isso, e no entendimento, no sentido que muitas vezes o produtor acredita que as exigências, entre aspas, né, que a empresa faz é para benefício só da empresa, e na verdade não é só isso, né? Então, o primeiro beneficiado é ele, né? E, por consequência, a empresa. Era isso que eu ia perguntar, se eles são receptivos. Porque muitos têm uma forma antiga, né? E acham que para mudar é meio complicado. A gente tem, hoje, cada vez menos, porque, assim, o mundo está muito competitivo, né? Então, ou você o vizinho dele faz, né? O vizinho dele aceitou e ele não. Aí ele vai dizer, uma hora ele vai ter que aceitar, né? Pois é, então, assim, ou você se profissionaliza ou você fica para trás, né? Até já está chegando esse momento lá no campo. Então, assim, e também, como a empresa tem Serviço de Inspeção Federal, né, tem CIF, então a gente tem uma exigência maior com os nossos produtos
com o leite, né, que vem, que chega na empresa em termos de qualidade, em termos de temperatura, né, a gente tem tanques distribuídos nas propriedades que tem o controle de temperatura. Então, assim, a gente tem produtores selecionados, né, para poder ser produtor da empresa hoje, tem que ter um produtor, tem que ser já um pré-selecionado, né, e aí a gente pega aqueles e vai trabalhando, melhorando. E o motorista vai lá fazer o recolhimento desse leite. O motorista faz o teste, que a gente tinha comentado aqui, já é treinado para isso, ele vai fazer o teste lá para ver se está ok. Isso, faz tanto de alizarol, que é para ver a questão da acidez do leite, se o leite não já faz muito tempo que está ordenhado e já está com a acidez alta, né? E também já faz teste de antibiótico, que a gente não recebe leite com resíduo de antibiótico. Antibiótico que o animal recebeu. Isso, né? Exatamente. Porque muitos tratam, assim, quando o animal adoece, a primeira coisa que vem na cabeça do produtor é aplicar antibiótico. E nem sempre é necessário, mas muitas vezes acontece, né? E assim, tem o tempo de carência para poder colocar esse leite no tanque, né? O tempo de carência entre a aplicação daquele antibiótico, a última aplicação, e o início a volta daquele leite para a produção, né? Para o uso. E o próprio motorista chega lá, vê a temperatura, que tem que estar no máximo 4 graus, vê a questão da estabilidade do leite em termos de alizarol, vê também o teste de antibiótico, para não receber leite com resíduo de antibiótico. Tá então, tudo são ok, alguns testes. teve ok, vem para cá. Vem para cá. E deu errado. Fica. Ele não traz. Aí o produtor perde. Aí ele tem que entender aí que dá assim... destino. Ele tem que entender que é bom para ele saber o que tem, como fazer, o que fazer, para ele não perder, porque ele vai perder um trabalho todinho. Imagina o trabalho que ele está tendo para botar esse leite lá no tanque e chegar lá fazer o teste e não dá certo. Né? Ele perdeu um dia ali de trabalho. E assim, uma empresa com CIF, geralmente ela paga um pouco melhor. E a gente paga também por qualidade do leite. Então você está dizendo assim, quanto melhor o leite, mais ele recebe. Sim, exatamente. E se também tiver alguma inconformidade, ele também recebe menos, né? Mas a gente trabalha para não acontecer, né? Mas eles recebem por qualidade. Tem o preço base, X reais, e tem o acréscimo. Então, se a qualidade microbiológica do leite tá boa, ele recebe um pouco a mais. E tem os parâmetros, né? Se a qualidade em quantidade de célula somática tá baixo, ele recebe mais, né? Se gordura, proteína tiver mais alto, né? Cada vez melhor, recebe mais também. Então, isso já para ele conseguir essas metas, vocês estão lá para ajudar ele a conseguir essas metas. Exatamente. O papel de vocês, na verdade, é fazer com que ele consiga mais. essa meta, né? Com certeza. Olha que só. é isso que é interessante para ele, primeiramente, e para pra a empresa. Gente, Para a empresa, porque um leite com baixa CCS, com baixa CBT, isso melhora a qualidade do produto, né? E dá mais rendimento. E para ele também, né? Que a gente trabalha evitando, por exemplo, mastite, né? Que aí é uma perda, principalmente para o produtor, né? E depois para o rendimento dos produtos. É muito interessante esse trabalho de ajuste. O cara é muito bom. Para o produtor, ele diz assim, eu tenho um veterinário aqui de plantão para olhar o meu animal. Não pago nada por isso. E vou ganhar. Pois né? mas ainda tem produtor que não acha. Que não aceita, né? Mas é natural do ser humano, É né? porque você vai botar regra na coisa dele, né? Exatamente. Não é difícil, Não é assim, acha legal quem tá fora, quem tá de fora, né? Mas o cara que tá lá, ele vai dizer, vai botar regra na minha vaca. Vem aqui mandar na minha propriedade. Na minha propriedade. Então, uma dúvida que eu sempre tive, nunca pesquisei sobre, mas você vai me tirar essa dúvida. Aquela classificação que tem nos leites, tipo A2, tipo C, como é que faz essa classificação? Então, isso aí é uma legislação mais antiga, né? Hoje em dia, a classificação é mais leite cru, refrigerado e leite pasteurizado. Antigamente era que tinha outras classificações em termos de qualidade, mas já caiu em desuso também. Aí hoje em dia a gente trabalha mais Eu vi alguns anúncios, fabricado tipo leite agora, tipo A2. Não, tá, entendi o que você está perguntando.
Existe o leite cru refrigerado, né, que é aquele que a gente coleta do tanque. Existe o leite pasteurizado. Existe o leite tipo A, que ele vem de granja leiteira, que é quando o leite ele é ordenhado na própria propriedade, vem por tubulação, passa pela pasteurização ou HT pasteurização e cai já direto envasado. Então não tem contato externo. Aí esse daí é o leite topado. É o melhor dos mundos, né? É o melhor dos mundos. Aí, A gente vai chegar lá, vamos. assim, não tem como 100% das propriedades fazer isso, né? Uhum. Mas a gente já tem mercado consumidor para esse tipo de produto, porque é um produto que agrega valor, né? Então, se torna um pouco mais caro. Uhum. Mas, assim, a gente hoje está tendo uma expansão de pessoas que estão procurando, né? Produtos cada vez mais de qualidade. E isso daí é um deles. Eu estava com os dados aqui de 2022 para 2023, teve um aumento de 124 para 131 litros per capita ao ano De consumo. de consumo do leite no Brasil. Então, de um ano teve um aumento aí de 7 litros per capita. A gente, por exemplo, comparado à França, a gente fica muito aquém ainda. Nossa Sim. cultura ainda não é embora tomamos muito leite, né? Mas ainda É muito fica pouco. muito pouco. Não só leite, mas lácteos de uma forma geral, né? É. Parte de queijo, né? Então a gente Aqui fica o consumo muito mais baixo do que muitos outros países. Iogurtes mesmo a gente perde para a Argentina, que é 25% da nossa população, né? Eu tenho um dado aqui, dados aqui sobre o lácteo, né? Produtos lácteos e enriquecidos com alguma fonte de vitamina, ou com proteína, com fibra, e a gente perde em quase tudo. Para a América do Sul, a gente perde quase tudo. A gente perde para a Colômbia, para o Chile, para a Argentina, Peru, perde para todo mundo. Então, o consumo de leite, de produtos lácteos ainda no Brasil é muito pouco, muito baixo. A gente tem uma extensão territorial, uma quantidade de habitantes gigantesca. Quantas vezes maior que a Argentina, você falou agora? 4 vezes. 4 vezes. E a gente consome menos. É um mercado, então, que tem muito a ser trabalhado. Verdade. Né? Muito a ser expandido. E, assim, o costume da gente tomar lácteos, né? De uma forma geral, é no lanchinho, né? E muitas vezes, assim, não é aquela coisa diária, né? De levantar e vai já fazendo a... Estou aqui tomando aqui o fermentado. Porque não se coloca o leite como uma fonte alimentícia. Mas coloca como um lanche. Né? Um lanchinho. Estou com uma fome. O leite chegou há algum tempo atrás, mas muito tempo atrás, não pode dizer que eu sou muito velho, mas há um tempo atrás o leite era substituir uma carne, um ovo. É cuscuz com leite e não tem outra coisa, né? Você vai comer cuscuz com leite, no interior tem muito disso, né? Você quer cuscuz com leite ou cuscuz com ovos? Não, eu quero com leite. Então, leite e ovos. Eu sou assim. Hoje é assim. Não, hoje tem é que ter assim, leite, tem que ter ovo, hoje, salsicha, ou carne. Hoje o consumo é totalmente diferente, mas está muito abaixo do que a gente pode ter, né? Exatamente. Pode crescer. E também, assim, a variedade, né? Que a gente tem aqui, o que faz também muitos países consumirem mais é a grande variedade de itens. Grande variedade de queijos, por exemplo. Aqui na nossa região, mais é o quê? Queijo de coalho, queijo mussarela, o forte, né? A gente não tem o costume de ter e nem tem fábricas próximas, tantas, né? Que produzam um queijo fino, né? Um queijo maturado, que eu digo. Para servir como um lanche depois do almoço, né? Ou no final da tarde. A gente é mais acostumado com o queijo de coalho, que é uma delícia, é nosso, né? Da nossa região, total. Mas assim, falta variedade. Se você não gosta de uma coalhada, de uma bebida láctea, mas aí você consome o queijo maturado. Eu comi um queijo lá no evento que a gente estava essa semana. Que queijo é aquele, né? Que queijo maravilhoso. Delícia. Muito bom. Queijo maturado. Mas que arretado. Hoje, assim, tá mais usual, né? Você chega no self-service, aí você ainda vê. No almoço, opções de queijo, né? Aí você ainda vê Hoje foi meu almoço, por exemplo. Né? Já pegando esse gancho que você falou aí, que é
A gente consumir no almoço, ou pós o almoço. Mas ali tem um queijo prato, um queijo mussarela, Mas tem um tem um gorgonzola, gorgonzola. Mas você vai no mercado, são poucos os mercados ainda que tem um queijo diferente, né? Um queijo gorgonzola, um queijo, até mesmo provolone, né? Que é mais comum aqui, mais um queijo provolone, um queijo roquefort, né? Um brie. Não. Tem poucos, né? Dependendo Poucas marcas. Você vai numa loja que tem uma adega maior, que pensa nisso, aí ele bota um queijo diferenciado, porque tem um público para isso. Sim. Até porque também não é barato. Justamente. É o público, né? Porque você chega, por exemplo, num palato, 100 gramas de queijo é R$30, R$40. Né? É mais caro, porque queijo maturado perde muita umidade também, né? E tem questões todas de produção, fermento, enfim. Né? Mas é a questão também até do paladar das pessoas, né? Que ainda não estão habituadas. É a questão da pessoa não querer pagar mais caro, né? Então, são muitas nuances aí que precisam ser trabalhadas. O Nordeste sofre com isso, né? Mas aí a gente não tem só o queijo para dizer que a gente tem esse baixo consumo de lácteo, de leite. Não é só o queijo, a gente tem bebida láctea, por exemplo. Todo mundo consome porque o mercado está cheio e a gente não consegue ter esse consumo todo. Esse consumo gigante que era para ter como os outros países têm. Porque assim, o brasileiro não se importa. Eu não sei se é questão financeira mesmo, mas ele não se importa com vitamina, é uma política, é uma forma já cultural dele. Agora que está mudando, a gente mostra os estudos que agora as pessoas estão buscando esse tipo de alimento. Por quê? Porque tem marcas que estão chegando com um preço acessível, como a Frutigut e a Leta, que tem vitamina D, a Frutigut, no caso, tem vitamina D com um preço acessível que dá para o bolso dele. Então, aí você começa agora, a partir de agora, você começa a ter uma fonte de vitamina num produto que cabe no bolso, né? Mas antes não tinha. Então, e antes também não tinha tantas marcas como tem hoje, opções para ele comprar de todos os preços. E assim, as legislações também, eu acho que tem ajudado bastante em termos de tentar, né, oferecer, afunilar, né, a questão da produção para a gente cada vez mais, a gente consumidor, consumir produtos de uma qualidade superior, né, com menos aditivos, né, um produto mais saudável. E é nessa linha que agora tanto a Leta quanto a Frutigut está começando a trabalhar mais forte, né? Já existia, mas agora mais forte. Tendência de mercado. E assim, a geração vem mudando, a informação está sendo mais rápida, né? A pandemia veio para ajudar, abrir o olho. Porra, fiquei assim porque eu tinha falta de vitamina D. Eu não estou falando nem só da vitamina D, estou falando realmente do consumo do lácteo, independente de ser vitaminado. De ser enriquecido com alguma coisa. Estou falando em relação... Porque antigamente, isso é muito comum no Nordeste, café da manhã, pão, manteiga, café e leite. Isso, ou uma fatia de bolo e pronto. Se tivesse iogurte, já era uma coisa diferente, né? Pô, a mesa tá rica, né? Assim, ó, por exemplo, vamos dizer no interior, né? Uma casa de um produtor de leite, certo? Que aí leite é à vontade, né? Não tem a questão financeira aí. Tem o leite, mas pode ter queijo, né? Fabricado. Manteiga. O próprio creme, que é a nata, né? Iogurte natural, feito em casa. Então, assim, a questão realmente da mentalidade de querer consumir mais, né? Porque nesse público que eu falo, assim, não é questão financeira. É só o costume só de comer aquele cultural, o leite com cuscuz, né? Só o leite. Não, só tem o leite mesmo. Eu sou produtor, mas só consumo o leite. Às vezes não faz nem queijo para consumo próprio, compra de outro, né? Então... questão se ela não tem um tempo de fazer isso, eu prefiro comprar do vizinho que tem tempo. É cultural, né? A gente vê no Sul, já no Rio Grande do Sul, que nos estados do Sul, que tem colônia italiana, tem colônia alemã e de outros países, né? Minas, né? Isso, que já tem o costume de consumir o queijo, já vem dos antepassados, né? Aí tem uma cultura diferente. Mas o nordestino, ele consome muito pouco mesmo. E a gente ainda encontra uma barreira no Nordeste, por exemplo, a gente tem o nosso queijo tipo A, que é o pré-cozido, tudo certinho.
Mas a grande preferência do nordestino é o tipo B que compra na feira. Bom, a gente já falou aqui Isso. em outro episódio. É o furadinho. É o furadinho. O cara vai lá na feira, tá lá no sol Meu quente, o cara passa a faca toda enferrujada. Aquele é que é o bom, né? A Jéssica explicou aqui, né? É. Que eu já disse. Assiste aqui a parte do episódio que você não vai comprar mais, não. Você vai comprar do Dalete, da Frutigute. Difícil. Né? Mas é cultura. É cultura. É. Mas Que aí, está mudando. que Tá está mudando, mudando, é tá isso que eu ia mudando. dizer agora. Mas aí a gente vê esse crescimento e essa mudança. Sim, a prova é isso que você falou, o dado que você falou aí, né? Exatamente. Crescimento do consumo de leite. E esse, eu não dizer que cresceu, pá, está explodindo. A gente tem produtores suficientes que a gente consegue manter um certo crescimento, Ana, hoje. Você diz de conseguir captação maior de leite? Sim, captação. Temos. Na região tem muito produtor, né? Muito produtor bom. E muito produtor para ser melhorado, né? Então a gente tem, porém, tem que se fazer um trabalho mais aguçado, né? De qualidade mesmo e de política leiteira de uma forma geral, de preço, né? Mas temos sim. Tem onde Temos captar esse como leite. crescer Tem como bastante. crescer, é o consumo. E tá aí, a gente vê que que não vai ser demorado para isso crescer muito. Uhum. Para esse crescimento dobrar, Uhum. não vai ser Vai. demorado, vai ser uma coisa bem rápida. E já vai preparando os produtores lá, e já vai Mercado já treinando, tem, né? já vai treinando, e não tenho dúvida que vai dobrar aí o consumo de produtos lácteos. Agora me diga, você esteve na França, esteve por lá, você provou muitos queijos lá. É verdade que os queijos realmente europeus, os queijos italianos. Eu tenho um amigo que é italiano que ele dizia: os queijos daqui nenhum presta, só os da Itália presta. Seu queijo aqui eu compro porque eu não tenho como trazer de lá. Isso é verdade ou você provou queijo de lá, provou queijo daqui? Tudo é o paladar da gente, né? Então, assim, meu paladar brasileiro ama muitos queijos de lá também. Mas tiveram alguns que eu também não gostei, né? Então, assim, é uma variedade, embora seja tudo a partir do leite, né? Mas é uma variedade imensa de sabores, porque muda justamente as bactérias ácido-láticas que estão em cada tipo de queijo, né? Então, muda tanto o processo produtivo, mas também os tipos de bactérias. Então, por exemplo, lá na França, às vezes o queijo brie e o queijo camembert é basicamente o mesmo queijo. O que muda é a região, mas é o mesmo queijo. Aí, mudando a região, muda o tipo de bactéria ácido-lática. Então, no caso, o leite que tinha na região X é o leite da região X. É diferente. E o leite muda em termos a alimentação dos animais, o clima, entendeu? Isso interfere muito. Então, o cara pode alimentar aquele bicho, daquele animal dele ali, naquela região, exatamente para aquele tipo de queijo. Sim. Né? Ele já faz de propósito. Nem sempre isso, nem sempre. Mas, assim, a alimentação dos animais, elas mudam o sabor do queijo, né? Então, por exemplo, se é um animal que ele vive a pasto, uma determinada braquiária, outros, né? Já é um tipo já tem um flavor, né? De um sabor diferente no queijo, no leite e no queijo, né? Ou se é alimentado a partir de silagem de milho, já tem outra característica, entendeu? Em termos de composição, mas também de sabor. O que eu provei lá, foi lá o nome agora, é Gouda, né? Gouda. Queijo Gouda. Que queijo maravilhoso. Eu passava toda hora, estava passando lá no stand já. E o que muda também, às vezes, é o mesmo queijo, mas o tempo de maturação, entre um é 6 meses, outro é 1 ano, 2 anos. Eu nunca tinha visto queijo. Eu nunca vi esse queijo no mercado. Se tem, eu nunca percebi. Tem. No mercado de Canepaca tem. Tem, né? Mas o sabor de lá é diferente. Eu nunca percebi. Não, de lá que a gente provou no evento, porque é o queijo original, vamos dizer assim. Né? O daqui a gente dá uma brasileirada, né? Aí os que tem no mercado, a maioria é um sabor totalmente diferente. O tipo de maturação é totalmente diferente. E isso muda muito o sabor. Muda o sabor. Eu vou comprar daqui para ver. Eu provo de vez em quando. Eu vou comprar esse. De vez em quando com vinhozinho em casa e tal. Eu nunca tinha visto. Do mercado. Vou provar do mercado. Vou provar do mercado. Você provou o original, eu só tomo genérico. Você só toma o genérico. Você só come como é o nome que chama? O processado.
processado. Não é processado não, ele é o genérico, ele é o brasileiro, não é? Você como tipo Golda, né? Não. Você vende no mercado. Eu vou comprar. No Azul Atacarejo, no São Luís tem. Ah, vou comprar. Deve ser muito baratinho ele. Não é muito caro não. Muito caro, É não. outro queijo, né? É outro queijo. Ô, mano, então você quer que eu tá dizendo pra mim não comprar, né? Não, porque você provou o que veio de lá. Pra você dizer, não foi esse não que eu comi. Porque você provou que veio do país de origem, né? E eu tô dizendo que a gente tá aqui, um cara que faz aqui no Brasil. Mas é isso que eu falei, né? É sobre a questão de um país para o outro, a diferença que já dá de um produto, né? Eu vi uma reportagem. Os caras ficam dizendo assim, água aqui não presta, lá que presta, é só do paladar. Se eu não tivesse provado, sabe muito mais, se eu não tivesse provado esse, se eu tivesse provado o que o Hermes provado, porra, que produto do cara é esse aqui? Mas eu provei o bom, né? Aí para mim vir pro outro agora tá, porra. Eu vi uma reportagem no Globo Rural de um queijo produzido em Minas Gerais, na Serra da Canastra. Ele é maturado numa caverna. O cara lá tem um laticínio, ele fez um subterrâneo, todo de pedra, não é câmara fria. Que é o que dá o sabor ao queijo por conta das bactérias. Isso. As pedras é que refrigeram o ambiente. E o queijo fica lá. 1 ano, 2 anos. Meu irmão, ele não vende 1 quilo para o Brasil, é tudo para exportação. E é um queijo aqui de Minas Gerais. É público, né? Aí Mas lá o o cara nosso diz, não, isso é bom, ele é bom. E o nosso coalho lá? A galera também fica, queijo bom, ou queijo ruim, ou meio mais ou menos. Como é que a galera acha o coalho? O nosso coalho, ele não é maturado, né? Então é um queijo de massa fresca. Uhum. E você sente mais o sabor do leite, né? Uhum. Então, assim, vamos dizer, para ocasiões diferentes, né? Então, gostam também, né? Ele não conhece, porque não tem o processo de maturação. Então, assim, é basicamente o leite coagulado, né? E o tipo de refrigeração. Para eles é um produto como se eles não tivessem... É um queijo fresco, né? Então, assim, não é tão... Se a gente for falar a linguagem masculina, o queijo maturado é um uísque ou um vinho. Pronto. E o queijo coalho é uma cerveja. Isso. Produz hoje e vende amanhã. Sim. Isso. Né? É basicamente isso. O queijo é muito complexo. E o valor agregado é diferente. Claro. Né? Então... claro, exatamente. Não desmerecendo, né? Sim. Porque justamente são ocasiões, né? E o nosso queijo coalho é o quê? Totalmente versátil, né? Você come com uísque, você come com cerveja, você come com vinho. E você come com pão, com leite, com iogurte, com cuscuz. Não, o queijo coalho cabe em todo canto. Não, o nordestino sem queijo coalho é nordestino. O queijo coalho na brasa. Você é um cuscuz com leite. Queijo coalho na brasa. Charque e umas tirinhas de queijo coalho. Não tem regime que suporte. É melhor você não falar mais, que já tá daqui a pouco com vontade de comer. Mas, Ana, a gente falou um pouquinho de queijo, falou dos produtores, onde você gosta de estar, que é lá, olhando. Mas você gosta mais de verificar o queijo ou ver o animal, como é que tá ali se comportando, se o cara tá cuidando direitinho, qual é onde você se sente bem? No resultado final do queijo ou cuidando do animal? É ver a cadeia, né? Porque eu sempre gostei muito, desde a faculdade, eu sempre gostei muito dessa parte toda de produção, de uma forma geral, né? Porque existe algo mágico em você transformar as coisas, né? Então, você vê ali propriedades, como a gente tem, né? De produtores que eles têm consciência de criar os animais bem criados, tanto em bem-estar animal, mas também oferecer produtos devidos, né, sal mineral, farelo, enfim. E aquele leite sair de uma ordenha, né, fresquinho, ir para um tanque bem limpinho, né, chegar a ser coletado num caminhão também de boas qualidades higiênico-sanitárias, né, chegar em tempo hábil na empresa e aquilo tudo se transformar no que a gente vê hoje desses produtos. Então, isso aí não, é o que eu mais gosto, é isso. Então, assim, não tem
o Tem uma começo, parte, meio né? e fim, Tem uma parte do processo que você acha, né? Isso aqui eu gosto mais de não, fazer. mas a questão da transformação é bonito demais. Aquela É a veterinária cadeia. industrial, né? Não é a clínica, né? Não, exatamente. Essa É. parte É diferente, né? de você ver a transformação é bom. É ótimo. Mas é verdade. Imagina você estar ali vendo aquele produtor que você chegou lá, estava tudo bagunçado, né? Tava tudo desordenado. E com 6 meses, pouco tempo, no seu tempo, mas vamos dizer, com 2 meses você começa a ver a diferença do Não, cara. é bom demais isso. E ver a mudança não só do produto, mas assim, da mentalidade do produtor também, entendeu? Quando ele aceita. Quando Né? ele Porque aceita, o trabalho de assistência técnica é um trabalho formiguinha, mas não é para todo mundo. Às vezes eu faço o mesmo trabalho direcionado para a propriedade de Hermes e para Delvânio. Mas aí Delvânio é aquele produtor raiz, né, que não aceita, que trata a bula. gente super bem, dá aquele doce de leite e tudo, mas a gente sai de lá, sabe que ele não vai fazer. E você chega na propriedade de Hermes e Hermes está lá empolgado na próxima visita, porque, aquela recomendação, né? Surtiu efeito, vou fazer, né? Aquela menina disse. Então, isso aí é muito gratificante, né? E você, assim, acaba se envolvendo, não. Você cria um laço afetivo também com a família inteira, né? Daquele produtor. Eu estive Isso lá é uma muito vez, com o Hermes, a gente foi gravar um vídeo, né? Você estava também. E a recepção do pessoal é muito calorosa, né? O pessoal Abre as portas da casa para você. traz um café, traz um doce. É uma satisfação. Né? Para eles e para a gente. Claro. É muito bom. E ele ficou muito orgulhoso, né? Que a gente fez a filmagem dos animais dele, tudo, ele se sentiu valorizado, né? Valorizado. Assim, vai ter um cara que vai aceitar, vai ter um cara que, para mim, tanto faz. Você chegou agora, eu já tenho 50 anos que eu estou aqui fazendo isso. Ou vou fazer isso para essa empresa, né? Às vezes acontece, né? É o ser humano, né? É natural. Isso aí vai do funcionário que está lá na empresa, como o cara que está vendendo uma coisa que ele vai ganhar. Ele já fala assim, se eu fizer um leite melhor, bom para ele, não é para mim não. Sendo que é bom para ele também. Né? Porque também a saúde animal vai melhorar também. Sim, né? Sim, o gasto com medicamento da propriedade vai diminuir, entendeu? A pessoa trabalhar na prevenção é muito mais vantagem do que trabalhar na parte curativa, né? Oxe, com certeza, sem dúvida. Não só para o bolso, mas para a mente. Para a mente. E cuidar de animal que deve ser muito trabalhoso. Você saber que depende daquele animal para sustentar a família. Você vê que ele está cada vez mais produzindo menos, sem saber o que fazer e fazendo tudo aleatório, metendo antibiótico, sem saber que e às vezes piorando, né? E você ter ali um suporte. E assim, fantástico. Eu assisti acho que foi o último podcast, que é a parte de líderes, né? Isso, foi. Tessia, exatamente. E assim, essa questão de trabalhar com pessoas, no final, todo tipo de trabalha o quê? Com a mentalidade das pessoas, né? Então, assim, é importante essa parte também, não é só o conhecimento técnico, né? Então, a parte de você saber trabalhar a mente daquela pessoa, para aquela pessoa querer fazer as alterações. Aceitar né? A mudança, né? Então que é boa para ele. E ele enxergar que aquilo é bom para ele. Você vai para lá, além de levar vantagem para ele, mas você tem que ir sabendo como convencer dele a aceitar. Isso. Tem que ter um jeito, uma forma que é diferente de tratar o cara da cidade. Sim. Né? É diferente. Não vai ter, acredito, você vai me dizer que não deve ter tanta gente nova, atualizada nesse mercado, nesse público. Hoje em dia, assim, geralmente são pessoas que o pai, o avô já era produtor de leite, né? E até isso, hoje a gente está vendo uma mudança, porque mesmo quem não teve pai ou avô produtor de leite, hoje está voltando para o campo, está indo para o campo em busca disso, de iniciar uma atividade com um conhecimento, né? Que aí é totalmente diferente, com a parte técnica, né? Que é totalmente diferente de você iniciar o que já fazia e sair... Seus avós faziam, seu pai fazia. Então tem gente, você está dizendo que tem pessoas que estão saindo da cidade e indo para o campo para comprar um pedaço de terra
criar gado e vender leite. Isso. Você é da, Produzir. você é da terra do Fazer- leite, né? A Ana é natural de Sanharó, Isso, que é uma Sanharó, cidade da terra bacia do queijo leiteira. do com leite. Aí tá certo. Agora, não sei por que tem uma abelha na praça. Quer que eu canto o hino aqui? Não, eu acho Das melhor. abelhinhas Sanharó. Porque você chega em Se Sanharó, você for cantar o hino, como é o hino de bom conselho, sei. melhor você não cantar. você chega em Sanharó, na entrada O da de Sanharó é cidade, bonito. na entrada da Pode. cidade, é o cara ordenhando uma vaca. Na entrada. Na entrada. Quando você chega no meio da cidade, tem uma estátua de uma abelha. Mas é porque o nome Sanharó deriva de um enxame de abelhas. Então, por isso, a abelha lá. Você não tem cultura, você não sabe. Fica criticando, Fica né? criticando uma abelha lá, não sei o que. Pior que tem uma mão enterrada. Tem a mão enterrada pra quê aí? Né? Então, assim, não critique, não. Deixa essa abelhinha quieta pra lá. Mas o pessoal passa lá na BR-232, para lá na vaca e na abelha e tira foto, Foto. viu? É. Tá vendo aí? Você nunca tirou foto dele? Foi na abelha agora. Chega lá daqui. Aí quando você postar, você bota um texto do hino que fala das Da abelhas. abelha. É. Aí, assim, você é uma profissional que gosta da parte da transformação, como você falou. E como é que você vê o agro? Porque tudo isso é agro, né? A Frutigut é uma indústria do agro, a Leta é uma indústria do agro, e o agro Aqui é uma indústria do do agro. Então, assim, o Brasil é um país agro, né? E, Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, assim, a gente é autossuficiente em tudo que a gente consome em alimentos. Mas como é que você vê a questão do agro em relação à Europa, né? Que você conheceu também. Sim. Então, justamente, nós somos um país autossuficiente e poderíamos e seremos muito mais, né? Hoje, muitos países europeus, eles não têm o mesmo clima tropical da gente, o que já dificulta muito para plantar muitos frutíferos. Então, assim, por exemplo, lá na França, você ia ao mercado, tinha 2, 3 tipos de frutas que eram produzidas na França. As outras eram daqui, de algum país, Brasil, ou outros da América Latina. Tinha alguns que eram da Espanha, de Portugal, que são países um pouco mais quentes, né, do que a França. Mas por quê? Porque a gente tem um clima beneficiado, né? A gente tem chuva, a gente tem calor, que é o que a planta precisa, né? Então, e até em termos de consumo mesmo, né? Muitos outros alimentos vêm de outros países por não conseguir ser produzido no próprio país da Europa, por exemplo, né? O leite que a gente produz aqui hoje é para consumo próprio, mas a gente tem muito ainda a ser trabalhado para expandir, para tecnificar, não digo nem assim de aumentar o número de propriedades leiteiras, mas de conseguir produzir mais naquelas propriedades e, quem sabe, também exportar não só o leite, mas produtos derivados. Porque a gente produz, mas também tem muita gente produzindo de forma errada e deixa de produzir mais por isso, né? Sim, a Não produtividade precisa aumentar é baixa. o volume de animal ou o volume de terra. Melhorar a genética é um dos pontos, né? Que aí melhora a genética, melhora a produtividade, tecnificando a atividade também, que aumenta também a produtividade. Então, assim, a gente tem um volume alto, a gente tem uma produção alta, em termos de Brasil, mas a produtividade por vaca ainda é baixa. É baixa. Justamente pela tecnificação que precisa ser melhorada. E a raça? Existe a diferença de lá para aqui? A daqui é a mesma de lá? Existe. Por exemplo, a Europa, muitas raças de vaca leiteira é holandesa, né, na Europa. Mas aqui a gente já tem holandesa no sul, sudeste, até por aqui mesmo na nossa região, mas são raças que não têm tanta adaptação ao nosso clima, né? Muito quente para esse elas. animal, ele faz um trabalho, ele tem que Toda uma estrutura. ajustar tudo. Toda uma estrutura que encarece, né? Uhum. Mas aí a gente tem nosso melhoramento genético que aí consegue juntar 2 tipos de raça, uma raça mais rústica, como a Agi,
com a raça mais produtiva, como a holandesa. Então, a gente tem aqui o gado girolando, né? E vários níveis, né? De genética que aí consegue uma rusticidade para aguentar esse calorão E conseguir fazer uma e produtividade. conseguir uma produção alta. Que boi é aquele vermelho? E tem vários. Não, ele é muito produtivo em leite. Vermelho que tem a cara branca. Que raça é aquela? Holandês Não, geralmente a holandesa é branca com preto. com preto, né? Ela é É. malhada. Mas tem uma que eu vejo muito, assim. Alguma coisa da Europa aparece nos filmes, assim, né? Nunca fui lá Sim. não, mas eu já vi. Mas ela é um boi muito bonito também. Assim, tem uma pelagem vermelha, avermelhada, bonita. Certo, e é para a produção de Para leite. produção de leite. Eu estava vendo aqui a média de 5 a 10 litros por dia, cada animal. É isso. Muito baixa. É, Não, aqui, pode né? até ser. Quando tá a produção Do de manejo, Brasil, em geral, a produção de Pois leite é. por vaca no Brasil fica em 5 a 10 litros no dia. ó, no geral, a gente tem. No entanto, alguns produzem até 26. Exatamente. Tem até mais. Tem É. até mais. Assim, tudo bem que são animais de torneio e tudo, mas chega a 60, 70 litros por Aqui, dia, aí né? diz aqui no final, né? Em condições ideais, a vaca pode produzir de 25 a 50 litros. Mas vamos lá. A gente, quantas Dos produtores. propriedades tem que não tá produzindo em condições ideais, né? A quantidade ideal. Olha, esse dado aí de 5 a 10 litros pode ser a média geral do Brasil, porque a gente tem vários tipos de produtores, mas assim, da Aleta mesmo, vamos dizer que a média seja em torno de 15 a 20 litros de leite dos produtores da Aleta, né? Litros de por leite vaca. por vaca dia, né? Então, assim, quem produz de 5 a 10 litros de leite geralmente são animais que são ordenhados uma vez por dia só, ou que não recebem concentrado, né? São criados só a pasto, outro tipo de volumoso, mas é realmente quase sem tecnificação. Então é o que eu estou dizendo. Isso, inclusive, é aquela vaquinha do Alda Compadecida, né? Que o padre tinha no fundo da igreja, né? Deve ser. Então, se está dizendo isso aqui, a média, esse volume tão pouco, por isso que a gente estava falando agora. Se a gente produzir de forma correta, a gente não precisa nem aumentar o volume, Não. né? Só com o que tem treinando, deixando Sim. tecnicamente preparado, Melhorar, o volume exato. aumenta consideravelmente, né? Porque assim, o que encarece muito na propriedade é a compra de concentrado, de farelo, né? Então, isso é o que encarece. Então, assim, tem muitos produtores que acabam não comprando farelo e aí só cria o animal com o volumoso, um capinzinho que tem ali e acaba tendo pouca produtividade mesmo. E Mas que tem o potencial de aumentar, né? Tecnificando. aí, Sabe? diferentemente, né? Como vocês colocaram, a gente não precisa nem investir tanto no rebanho, mas sim na qualidade, Sim, né? Para aumentar a Sim. produção de leite. sim. Diferentemente do gado de corte, que Sim. aí é quantidade, né? Pelo consumo, pela É. exportação da carne. Isso, e é genética também, né? Porque Uhum. às vezes tem pessoas, produtores pouco tecnificados, que criam animais que não têm uma raça para aptidão de carne, né? Aí, consequentemente, aquele animal, ele come, às vezes consome até a mesma quantidade de alimentos, mas ele não consegue converter em músculo, né? Que é a carne. Uhum. E aí é onde entra também a parte genética, porque se você cria um animal geneticamente superior para a aptidão de carne, né? Então ele vai consumir a mesma quantidade de alimento, mas vai converter em músculo. Do mesmo jeito as vacas leiteiras, né? Às vezes você cria uma raça que não tem tanta aptidão leiteira, come a mesma quantidade de alimento, mas produz menos. Aí a gente tava vendo aqui agora, Aí precisa de mais animais para poder ter aquela quantidade de litros, de né? leite. Quando você fala isso, a gente vê, como estava vendo agora, o bem-estar animal conta muito, Uhum. né? Como cuida do animal, como vai tratar aquele animal, é o que vai mudar. É igual a vaca holandesa, né? Ele vai estar num lugar ali que vai ter que mudar todo o ambiente para receber ele, para ele estar bem, para poder ela produzir o que realmente ela produzia Na Holanda, onde ela é nativa, né?
Ela não pode ser estressada, tem que estar relaxada. E aqui as nossas condições, a gente tem uma ou outra propriedade que é mais tecnificada e tudo, né? Mas isso demanda um custo enorme. E geralmente o leite nessas propriedades não paga. O leite, se ele fosse... Não se paga. Não paga os custos da propriedade, né? De bem-estar total. É. Então, ou a pessoa agrega valor produzindo derivados Dele mesmo para agregar o valor. para poder compensar, ou a pessoa vende genética, então ganha mais dinheiro com a venda de genética, porque como são poucas propriedades, então aquela genética melhor fica para as poucas propriedades, que aí acaba disseminando, vendendo um tourinho mais caro, né, para as outras, e aí tira o custo mais com isso, né? Mas assim, é muito investimento, por isso que você tem que investir na genética certa para a aptidão que você quer, para a região que você quer, né? Porque você trazer uma genética pura e colocar para produzir da forma como a maioria das propriedades tem, que às vezes não tem sombra, né? Pouca sombra, então já aquele calor estressa. Animal estressado não produz leite. Não produz, né? Não. Tem que deixar ele bem tranquilo. Tem ali, aquelas fazendas que ficam molhando constantemente o animal, refrescando, botando música clássica, né? Ele fica ali um coçadorzinho. Coçadorzinho, ventilador. Rapaz, Eu vi no Globo Rural. tá vendo Tem aí? propriedade assim, pô. Fica uma música clássica tocando. Tocando. Eu acho Aqui interessante, eu acho em bonito. Lagoas tem. No dia que a gente foi gravar lá, o produtor chamava pelo nome, por causa da vaquinha. Ela E ela já levantava lá no teve. meio. Claro! Pô, bicho. É um animal, né? Tem um Mas, meu cachorrinho, irmão, tem hora que eu chamo a minha menina e ela não vem. como a sua menina pensa. Ô, Bruna, vem aqui, Lorena, vai Às vezes vou dar, já vai pedir água já. Vou dar. eu pedir alguma coisa, eu chamo pra pedir. Eu fiquei, cara, a vaca tá lá no meio da, não tá nem na frente. Ela sabe o lugar dela, Isso, né? Exatamente. Condicionado, né? Condicionado. Rapaz, tá vendo O aí? tratamento, né? Condicionado ao dono É interessante. é relação, né? Relação de respeito entre ambos, né? É assim, o dono tem Não é eles porque é como. animal que não existe isso, né? isso. Pelo contrário. Achei muito interessante, achei arretado. Fiquei lá, pô, bicho. Eu disse, não, é só essa aí, duvido chamar outra, chamou tudinho, rapaz, tudinho, e uma por uma levantou. E assim, né? São animais que são manejados 2 vezes todos os dias. Não tem dia santo, feriado, Eles nem fazem nada. a Duas ordenha ordenhas. 2 vezes ao dia, 2 vezes ao de dia. manhã cedo e fim do O dia. geral é de manhã e à tarde, né? O geral. Agora tem propriedades que ordenham uma vez no dia, né? Que aí tem a produtividade bem mais baixa. Tem propriedades mais tecnificadas, com todos os aparatos que aí ordenham 3 vezes ao dia, né? Mas são pontuais, né? O normal nosso aqui É 2 são vezes. 2 vezes no dia. Quem ordenha uma vez, ele perde Muito. muito, porque ele ordenhou ali, aí vai produzir mais leite, aí não ordenhou, chegou num ponto, ela para de produzir, né? Chega. Aí para de Quanto produzir. menos você tira, menos ela produz, né? É. Porque teto, né? Uhum. Uber é fábrica, não é estoque, né? Então, Uhum. quanto mais você produz, mais Mais- ordenha. Quanto mais você ordenha, mais Mas produz. produz, é interessante, né? Então o cara produz uma vez por ano, às vezes ele não faz mais porque ele não Ele tem não onde faz colocar. conta, porque assim, ele não faz conta da terra que está ali investida, né, para a produção de leite. Não faz conta do funcionário que está. Geralmente é ele mesmo, mas ele não trabalha, ele é É. funcionário. Então ele não faz conta do salário dele, né? Ele só faz conta do farelo, que vai dar menos, né? E de outro, do trabalho, que vai ser menor, né? Ele faz conta disso. Mas ele está perdendo tanto em outros, Bem mais. outros sentidos. Né? Outra coisa, vaca que não é bem manejada, ela não consegue dar uma cria por ano, que seria o ideal, né? Então, às vezes, tem vaca que passa 2, 3 anos para dar um bezerro. Então, assim, é uma produção que logo, logo para, né? Ele vai ficar para trás, porque os outros estão aí. Aquele ditado, né? Quanto mais vaca, mais bezerro, né? Justamente. Então, assim, É para ser, pelo É pra menos. ser. ainda tem essa, né? De estar produzindo É a parte os bezerros, né? reprodutiva, A parte reprodutiva. A parte Essa parte reprodutiva, ele, em algum momento, ele perde de
de produzir o leite por conta dessa Sim, é uma- porque uma vaca que é recém-parida, né? Então ela vai, ali há 2, 3 meses, ela vai estar no pico de lactação dela. E aí depois ela vai diminuindo a quantidade de leite produzido. Então, se ela não emprenhar de novo, ela pode até ficar mais de ano aí dando leite, mas vai ser aquele pouco, entendeu? Uhum. E uma vaca que ela tem a reprodução em dias, Dá o pico, baixa, ela depois volta vai de ter, novo. exatamente, ela não vai passar muito tempo naquele declínio Isso. de É produção como a de leite. galinha, né? Porque a galinha de granja, a vida útil dela é enquanto ela está pondo, né? Uhum. Parou, Aí, Abate. a galinha velha, né? é, Vai pro parou abate. já era. Pois é, tem que produzir, Tem que senão produzir, é verdade. panela. É. Coitada. Mas é assim, né? Mas Um chora, outro ri. Enquanto você produz, você vai estar aqui. Se É. deixar de produzir, mas é muito interessante. É um mundo que muita gente não conhece, acha que vai só lá, tira o leite, pega de qualquer jeito. E eu tenho leite para lhe vender, mas não é só assim, né, Ana? Tem muita Não, tem coisa. todo um trabalho, No né? mundo Até agro é- mesmo antes do leite chegar lá. É, Produzido. a gente- E de uma forma geral, o agro é tudo, né? Porque tá em tudo realmente. Eu sou muito defensora do agro. Não, tá porque em tudo. Não, o agro não existe. É o que sustenta o não Brasil. existe, é a mola Sustenta o propulsora do Brasil. Brasil, né? E a O Brasil é o roupinha agro. de marca, tudo, né? Que o pessoal da cidade, que não sabe nem o que é uma vaca, Pois é. usa, vem de onde? Da indústria têxtil, do agro. Do agro. E a gente tem um grande diferencial, assim, apesar da gente ter um país de tamanho continental, como o Brasil, né? A gente tem um país também que é tropical, né, velho? Um continente que é tropical, como a África, Uhum. mas é um país, assim, pouco agricultável, é um país ainda que tem muitas disputas tribais, né? Que poderia ser também um país agro, mas não é investido nisso. Uhum. Aí as condições que o país, que o continente vive, né? É. E a gente tem uma condição totalmente diferente, não explora, a gente não observa isso aí, Exatamente. né? Então a gente é dependente do agro para tudo, né? Totalmente. E que bom. Que bom, que bom. Principalmente a gente aqui. É. Né? Agro é pop, A gente- agro é tudo, Agro é agro é tudo. tech, agro é tudo. Só está com 1 hora já, 1 hora e pouco de bate-papo. Né? Vamos dar os últimos Os considerandos, né? considerandos. pra Mas gente- só quando a gente for encerrar, ela vai se despedir em francês, né? É, o revoar. Boa. Não, mas só revoar não. Revoar todo mundo sabe. Eu não sabia não, pô. Tem que ser. Você nunca estudou francês, não? Eu estudei há muito tempo, pô. Eu estudei Eu francês. não consegui decorar nem os 20% que a peça disse. Eu estudei francês em escola pública, quando eu Eu escola estudei, pública. escola pública do Hugo Lima. Eu estudei no Francês, Adriano Jorge, minha professora de francês. Minha Muito professora de bem. francês. Vocês estão entregando a idade, viu aí? É. Pois é, e agora vamos para as considerações finais em francês. Isso. Você também vai falar o tchau em francês. Aí eu vou dizer o revoar. Não, eu vale não. É tchau, eu vou revoar. Não, fala outra coisa. Pô. Abiantou. Aí, meu Deus. Pronto. Bon nuit. Bonne nuit. Oi. Ana, pra gente finalizar, qual é a curiosidade mesmo que você assim, um negócio estranho Lá. de lá? Assim, que estranho. Além do povo não tomar banho. É verdade mesmo, que vocês não tomam banho. Olha, eu não sei. É porque é filho da porra quem toma banho de Mas, filho daquele. justamente, mas assim, já tiveram algumas ocasiões de a gente entrar no trem, no metrô e não tá um cheiro muito agradável. Eu acredito que seja também porque, assim, como lá é um país mais frio, a maior parte do tempo, então ônibus lá, por exemplo, não é janela aberta, como a gente é aqui, Acostumado né? aqui, né? Então, assim, faça chuva, faça sol, Tá a tudo janela é lacrado. fechada. Então, lá tem muito tempo frio, mas também tem o calorão, né? Então, às vezes a pessoa... E varia muito o horário do dia. Às vezes você sai no frio muito grande, aí sai todo agasalhado. Aí no decorrer do dia, aquele calorão. Então, acho que isso também contribui, né? Pra transpiração. Por isso que eles fizeram cada perfume da porra, que é pra tapiar. É, acho que foi mesmo. Foi isso, mano. É Vamos fazer um histórico. perfume bem forte mesmo aí, que é pra gente passar 3 dias sem tomar banho. E esse perfume segurar. Aí, perfume francês. Deve ser por isso.
Mas assim, a cultura deles é muito parecida com a gente, o consumo, né? Algumas coisas Uhum. mais, outras menos, mas não tem Não tem uma uma coisa. qualidade na floresta. Eles não comem É. barata ou formiga, não. A gente come formiga. É, tanajura, né? Quando a Tanajura. gente come formiga, eu comi É, formiga. tanajura. É, Quando tá raçando é um feito toda. mas é tão. Mas já Tem até comi. pizza de tanajura, pô. Hã? Tem pizza de tanajura. Sério? Sério. Essa eu nunca vi, Eu vou, não. o cara mandou pra mim um vídeo de uma pizza de tanajura. Eu vou procurar o vídeo e vou mandar pra você. Mande. Eu gosto de tanajura. Uma Eu já pizza. comi. Agora, eu comi uma na vez. pizza, eu não comi sei, uma vez, não. Eu comi só uma vez. Eu Assim, comia com crua farinha. quando eu era criança, Com até farinha. crua. Farinha. Crua Até não, parou crua de- torradinha. Antigamente parecia mais tanajura, né? Era, hoje em dia. É, vai sumir. Tanajura. É. Acabou. Daqui a Mas foi os porque nossos acabou o netos- Negrito de Junho. Vamos botar pra tocar, né, na rádio, pelo É, vai menos. voltar a tanajura. Pois bem, vamos finalmente. Vamos lá. Ana, Ana. fique à vontade. Você tem o tempo que quiser para falar, se você achar interessante. Sei. Eu não falei da minha empresa, então eu vou falar. Claro. Fora do José Cláudio, Vou né? falar. Então, né, hoje eu estou trabalhando pela Aluna Consultoria, né, que é uma empresa que eu fundei para justamente prestar serviço. Antes eu trabalhava como CPF, depois abri a empresa CNPJ, que aí também dá mais oportunidades de emprego, né? Então, a Aluna Consultoria hoje presta serviço a mais de 25 laticínios com o programa Mais Leite Saudável, inclusive Leite Frutti-Gutti, né? E a gente está aí trabalhando no agro, Muito né, bem. para melhorar a qualidade de vida, principalmente, né, daqueles produtores e qualidade de leite para os laticínios. Também estou trabalhando aí no meu doutorado, se Deus quiser, ano que vem termino. Muito Estou bem. com um bebê lindo. Deixe, realizou como mulher, né? Sim, Mãe. com É, agora é o mãe. primeiro dia das mães, né? Ou o segundo? No segundo domingo. O segundo, não, Domingo o de primeiro, maio. não, seu primeiro dia das mães. Com ele no colo. Ele do colo, você tá Né? na barriga, É. né? Ele foi gerado na França, não Foi gerado na França. no frio. Foi no frio. Foi no embalo do frio. Mas o Cláudio estava perfumado ou estava 3 dias sem tomar Usando banho? francês. E é isso. Então, aluna consultoria, né, que está prestando serviço aí para a região. Sou muito grata à empresa, ao Grupo Bom Tempo, né? Foi meu primeiro emprego e a minha primeira escola, né, profissional mesmo. Então, eu tenho muita gratidão, né? Consegui trabalhar um bom tempo na parte de responsabilidade técnica, dentro da fábrica mesmo. Acho que eu trabalhei uns 5 anos, 6, por aí. E aí, hoje a gente trabalha mais atuando nessa parte de política leiteira de campo, né, com os produtores de leite. Muito bom. Pode deixar suas redes sociais, né, Delvânia? Da Luna. Pronto, Luna Consultoria, né, o Instagram. O meu pessoal depois tá lá no Instagram, tá na Luna também. E sigam lá. Mas esse Luna é prima do Glauco mesmo, não? É? É porque meu nome é Ana Erundina de Luna Moraes Leite. Então, esse Luna foi, inclusive, Cláudio, não que tem leite também. Nossa, Minha rua lá em Sanharora, Rua José Francisco Leite. Eu tenho que trabalhar com Não leite. tem que trabalhar com leite. Não tem pra onde correr, não, mais. Mas Não. para deixar o Glauco com o ego lá em cima, é prima dele mesmo ou não? Ou é prima. A conversa gente dele? descobriu que é primo. Ele- né? ele disse que é primo. porque a gente E quer não é descobrir. tão distante, não. Mas é uma parte da família que se distanciou um pouco. Mas é Porque primo segundo, eu eu acho. chegando em Recife com ele, Tem o Galpão. aí do lado direito tem uma transportadora gigante, transportadora Luna. Aham. Aí, é meu parente. Ah, essa parte eu não sei. Aí eu passei com ele uma vez no bar, um boteco da Pucaí, nos pedaços, aí tinha lá, bar do Luna. Isso aí é teu parente também. Aí, não. Esse não. Ele escolhe, né? Ele escolhe. Ele escolhe. Ele escolhe. Mas a gente se descobriu primo, tá vendo? Pequeno. Muito Muito bem. bem. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade, né? Gostei muito. Bom, vem mais É, vezes. Espero Isso. ter contribuído. Quando você Sem tiver dúvida, algum sem assunto que você achar que é bem interessante em relação ao agro, tudo, que é um tema muito atual, volte para cá para a Pode gente falar. discutir. Que a gente agenda aqui para você vir para novo. Pronto. Tá, E joia. me Obrigada. deu até uma ideia. Amanhã a gente vai
iniciar um projeto. Não vou comentar não, né? Agora tá só nos bastidores. Nada de spoiler. Nada de spoiler. Mas a gente vai fazer um network, um workshop nesse formato. E aí, de repente, quem sabe tem aí uma consultoria, da aluna, né? Olha, Falar sobre- Fala olha. mais. Tá falando É. muito já. Falar sobre Olha! mercado, quem sabe. Tá dando spoiler. Pode essa não, parte mas aí. pode. Viu? Mas só vai sair depois da reunião. Eita, já sabe quando. No dia que sair aqui, a gente já fez, ó. Ah, então tá bom. Olha, Então, obrigado, viu? é isso. Muito bom bater Obrigada papo com você. também. Foi arretado. Passou rapidão. Você estava Foi. nervosa, mas fluiu. Espero ter contribuído, atendido às expectativas. Claro. E agora tem que falar em francês, né? Tchau, em francês aí. Merci à tous. Je suis très heureuse pour être ici Sim. et j'espère à bientôt. C'est ça? Jean, depois você bota o close Tradutor. clap aí, viu? Para traduzir embaixo. Bota aí. Dê um jeito. Tem jeito. Ou é você o tchau, que não é o. Tchau. Tem que ser o Bonne nuit. Bonne nuit Bonne maintenant. nuit. Bonne nuit. Por favor. Bonne nuit.